Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e também participar pelo WhatsApp 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e nós vamos apresentar os nossos convidados para o debate, para a análise dos assuntos propostos na nossa pauta de hoje, que tem o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento inicialmente aqui o Caio Maianelli, cientista social, antropólogo, consultor político. O Maianelli é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, coordenador editorial da revista Vota. Caio Maianelli, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje falando desde Belo Horizonte. Obrigado pela presença, mais uma vez aqui colaborando com a gente, Caio Maianelli, também com a gente o Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mauro, boa tarde, um feliz 2022 aí, para quem eu ainda não falei, o prazer estar dividindo essa bancada aqui com o Caio, com o Márcio, tenho certeza que vai ser um bate-papo onde eu vou aprender muito. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente e também conosco o Márcio Pereira, diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis. Márcio, tudo bem, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Trianon e Rádio Universal de Santos. E também agradecer também aí o Tony, o Caio pela participação aí. Quero agradecer também a oportunidade pela participação. E espero que esse novo ano, seja um ano abençoado para todos, principalmente com muita saúde, e que esse ano não passe em branco, né? Que realmente a gente consiga fazer alguma coisa nesse ano, que realmente a gente consiga realizar alguns sonhos e trabalhar. É só isso que a gente pede, né? Saúde e que a gente consiga trabalhar. Pessoal, antes aqui do nosso primeiro assunto, a nossa palavra aqui do programa Gente que Fala, a solidariedade aos mineiros, aos brasileiros de uma maneira geral, em tantas localidades, tanta chuva forte, tantos estragos causados aí por conta dos temporais, inundações em diversas partes, mas especialmente aos mineiros, com toda a tragédia que se abate lá sobre Minas. Eu quero aproveitar o Caio, que está em Belo Horizonte. Como é que você tem acompanhado aí a situação? Antes da gente entrar no nosso primeiro tema, aí pela cidade do interior de Minas, com toda essa chuvarada, Caio. Os mineiros e os baianos, né? Sim. Os baianos, principalmente, foram os que sofreram mais nessa última semana, que tem crescido os índices de incidentes, o acontecimento de incidentes aqui na região de BH, principalmente, e sul de BH e proximidades com Minas, proximidades com a Bahia. É fatal, né? Fatalismo é algo que a gente não consegue nem explicar muito bem. Estivemos ilhados em Belo Horizonte alguns dias, agora já se normalizou alguma coisa, já se normalizou de fluxo, porque não dá para parar, mas a recomendação é que todos fiquem em casa. Ao mesmo tipo de precariedade que a gente está vendo na Bahia, há no interior de Minas, algumas cidades foram totalmente tomadas pela chuva. Ainda não estamos falando necessariamente de incidentes parecidos com o de Brumadinho ou de Mariana, mas estamos falando de transbordo, e transbordo de outros tipos de barragens, que não são barragens necessariamente de rejeitos, desbarrancamentos, mortes, além do Capitólio, né? O Capitólio foi uma coisa que chamou muita atenção pela brutalidade da imagem, mas a coisa é mais brutal, de fato, nas periferias e nas cidades menores. A gente está vendo muitas vítimas no sentido de vida, não só de perder a vida, mas estão perdendo suas coisas, sendo desalojados e etc. E, enquanto isso, a gente tem esse jogo de empurra e essa mania de dizer que é tudo uma questão da natureza, sendo que em algumas cidades é bastante recorrente a questão do alagamento, e o que falta, de fato, é a criação de políticas públicas para o combate dessa temporada, que é uma temporada normal de chuvas aqui na região e que sempre acontecem coisas parecidas.
Então, reforçando aqui a nossa palavra de solidariedade aos mineiros, aos baianos, aos brasileiros, de uma maneira geral, que têm sofrido aí com as fortes chuvas e as tragédias provocadas pelas inundações aí nesse começo de 2022. Vamos seguir em frente aqui, 12:05, agora já com o nosso primeiro assunto, o apagão de dados oficiais sobre a Covid-19 no Brasil após os ataques hackers ao Ministério da Saúde completou ontem um mês. A cegueira estatística ocorre no pior momento possível. Claro, em meio à nova onda da variante Ômicron, que eleva casos e hospitalizações em todo o país e fez com que o mundo batesse pela quarta vez em uma semana o recorde de infecções, com 3.280.000 novos casos da doença em 24 horas. Sem dados fiéis sobre essa situação, o Brasil desconhece o real número de novos casos, de mortes, de hospitalizados e vacinados. Tony Mastaller, muito bem, o país não tem como enfrentar com qualquer estratégia a nova onda da doença da Covid-19 no país. A gente sempre fala a respeito, para você atacar um inimigo, você tem que ter informações a respeito dele. Se está numa guerra, você tem que ter informações a respeito do inimigo para traçar as estratégias, ainda mais no caso da Covid-19, cujo inimigo é invisível. E a gente, sem ter esses números, sem olhar de fato para a realidade, as coisas ficam muito mais difíceis, não é verdade? Tony? Não temos o Tony. Márcio, vamos lá? A gente começa com você, depois a gente vai para o Tony. Problemas na conexão dele. Vamos lá, Márcio. Bom, infelizmente, acredito que seja um misto de problemas técnicos, mas o que eu não entendo, por exemplo, que existia um consórcio também da imprensa que estavam alimentando um sistema paralelo ao próprio sistema do Ministério da Saúde e, de repente, todo mundo teve um apagão geral, né? Mesmo o consórcio da imprensa também parou de divulgar também os números, né? Eles só divulgam um número ou outro, vários estados acabam não enviando, ficou meio estranho agora. Dá a impressão que a situação deve ser realmente muito grave, essa situação do Ômicron agora no Brasil, né? Não quero plantar nenhum desespero, não quero plantar nada, mas acho que as pessoas devem tomar realmente muito cuidado agora. Tudo bem que, aparentemente, ele seja menos agressivo para quem está vacinado ou para quem já teve a Covid, né? Mas as pessoas devem tomar cuidado, né? Devem tomar realmente muito cuidado. Tanto que agora está vindo a fatura do Réveillon, né? Você vê que muitas pessoas estão contaminadas, inclusive muitos amigos e parentes. E muitas cidades agora tiveram juízo e cancelaram o carnaval, principalmente o carnaval de rua. E eu acho que todos os grandes eventos agora deveriam dar uma segurada, pelo menos agora, durante um mês, né? Agora, eu acho que deveriam segurar um pouco os grandes eventos e, nossa, principalmente por causa disso, que eu acho que realmente os números devem estar muito assustadores. Tony Mastaller, acho que já está reconectado, tudo bem por aí? Vamos seguir aqui para tratar dessa questão, desse desconhecimento do real número de casos, novos casos, mortes e hospitalizações e tudo, por conta do apagão, né, do sistema do Ministério da Saúde, que completou um mês, e aí os dados oficiais da Covid-19 bastante prejudicados. Quando a gente desconhece uma realidade, quando a gente não tem as informações sobre o inimigo a ser enfrentado, as coisas ficam muito mais difíceis, não é, Tony? É simplesmente um absurdo, né? A gente ter... A gente está vivendo uma época onde cada dia você acredita que não seria mais possível tamanho absurdo, e aí ele piora, né? Quer dizer, como um Brasil, como um país como o Brasil, em 2022, você não ter a condição de minimamente saber o que está acontecendo, saber para tudo, para planejar. Eu sou o maior defensor do abaixo o achismo, fora o achismo, acabou o achismo, e as pessoas querem que lide como com isso? Quer dizer, é realmente de um nível de incompetência que chega a ser gritante. Você não ter o que está acontecendo, como os meus colegas e você falaram,
não tem para onde correr. Se você não... Pô, mas que idade, mas como, mas aonde, que coisa... São dados, eu preciso dos dados, né? E agora uma coisa impressionante, Tony, que justamente, tudo bem, tem um problema agora com os dados do Ministério da Saúde, mas existia também o consórcio dos veículos de comunicação que também estavam colhendo os dados. O que eu acho mais estranho é que os estados também, muitos estados, não estão repassando as informações também para esse consórcio. Tanto que volta e meia você vê nos meios de comunicação, vários estados simplesmente omitem a informação naquele momento. Né? É uma coisa impressionante, cara. Não dá para entender. Realmente me assusta. É triste. Caio Mainelli, o seu olhar sobre tudo isso, você que também tem uma experiência recente aí nos países próximos aqui, vizinhos, né, por conta do seu trabalho, você consegue fazer uma comparação do Brasil com esses países em relação a esse compilamento desses dados? O que a gente pode entender a respeito de tudo? Não, tem uma observação, Mauro, que é um pouco triste. Assim, nós no Brasil estamos regredindo em muitos níveis institucionais, mas muitos níveis institucionais, incluindo incluindo a guerra ideológica medieval sobre o formato do planeta, né? A gente está, isso não só no Brasil, mas como no mundo. Só que quando você fala de gestão de dados, você está falando de gestão de população e gestão de políticas públicas. Quando a gente está falando nesse sentido, não existe fenômeno natural, não existe hacker, existe incompetência do poder público em fazer a gestão correta dos ativos que ele tem. É porque esses ativos são ativos caros à população. Na realidade, esses são dados que deveriam ser preservados e são parte dos nossos direitos fundamentais, inclusive. Estava ontem, inclusive, comentando com um amigo da TI, como que a profissão de TI ela não é regulamentada no mesmo nível de uma OAB, por exemplo, no mesmo nível de um CREA. Existe sindicato, mas não existe uma regulamentação tão importante. E hoje tudo é TI. Né? Enfim, a gente já começou a pagar via, quer dizer, a gente já pagava via sistemas computacionais importantes, já desde a década de 70, 80, a gente está falando aí até hoje existem bancos usando sistemas computacionais antigos como COBOL e Fortran, mas e isso já era TI. Mas hoje a gente está falando de bancos que nem existem fisicamente, quer dizer, a gente está falando de quase tudo digital, tudo virtual. Em relação aos outros países, existe, obviamente, nem todos os países tinham ou têm o mesmo nível estrutural que o Brasil tem. A gente, por exemplo, em São Paulo, para que você tenha uma ideia, da segunda maior máquina, da segunda e da terceira maior máquina estatal do país. O estado de São Paulo tem a Prodesp e o município de São Paulo tem a Prodan. O que são esses dois órgãos? São órgãos de sistematização de dados. Quer dizer, são órgãos que trazem solução para o poder público para sistematizar dados. A rede de educação e de saúde do estado de São Paulo é totalmente integrada. Quer dizer, você tem condições de saber qual que é o fluxo de um aluno, em termos de migração dele, se ele saiu do interior de São Paulo, em quais escolas ele passou. A mesma coisa com a questão de vacinação hoje, que demorou um pouco, hoje estava totalmente centralizado. Então, em comparação com outros países, óbvio, o Brasil é um monstro nesse sentido. Mas não houve nenhum apagão em nenhum outro país até agora em relação a isso. Quer dizer, de alguma maneira, o Paraguai conseguiu se virar muito bem com a centralização e com a gestão desses dados, não tive notícia nenhuma ruim sobre isso. A Argentina, aparentemente, também está lidando bem com esses dados. Quer dizer, com a questão do aumento da contaminação é estatístico. É simplesmente estatístico. O vírus anda com os dois vírus, né? A influenza, a gripe e o Covid, que não é uma gripezinha, eles andam juntos com as pessoas, eles andam junto com as pessoas. Então, quanto mais as pessoas se movem, mais elas transmitem. Então, isso era muito, muito possível. A gente teve uma subida nessa semana e vamos ter uma subida na próxima semana de casos relativos ao Natal e Ano Novo. E a dupla preocupação, né, Caio? O primeiro ponto, a vulnerabilidade do sistema, né? Por que o sistema foi invadido por hackers? E o segundo ponto, por que depois de um mês o problema não está solucionado? Qual é a dificuldade que está sendo enfrentada para a recuperação desses dados
e para preparar uma nova proteção para o sistema para que isso não ocorra novamente. E aí dá margem para a gente pensar coisas do tipo, será mesmo que foi invadido? Né? Porque não tem resposta. Né? De novo, é um serviço essencial, a questão da gestão dos dados públicos é um serviço essencial, a legislação sobre isso. Há todo um arcabouço, se não está sendo feito direito, é porque não há prioridade pública para isso. Não é uma questão, falta dinheiro. O político adora falar isso, falta dinheiro. Não falta dinheiro, falta vontade, falta prioridade. Sim. Porque dinheiro tem em muitos espaços do poder público. 12h16, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orpes de Pesquisa, sempre os assuntos ligados à comunicação em todas as suas vertentes, e nós vamos falar agora sobre comunicação política. Nos próximos 10 meses, o Brasil verá uma batalha descomunal no campo da comunicação política. São as eleições este ano para governadores, senadores, deputados estaduais, federais, que ocorrerão em todos os estados, também no Distrito Federal, e, claro, além da disputa pela presidência da República. Levará a melhor nessa quem tiver mais capacidade de destruir, defender e construir reputações pessoais e políticas. Para quem crê na comunicação propositiva, comprometida com ideias, com projetos, será necessária uma dose mais robusta de inteligência, dados, planejamento, criatividade, novas linguagens e meios do que a disponibilizado nos últimos tempos. Tony Mastaller, você crê em comunicação propositiva, é tudo que a gente quer, né? Mas na hora H é totalmente o contrário, né? Normalmente a coisa descamba para outro lado, né? Eu acho que nós estamos vivendo já um ano interessante e ele vai acelerar muito mais a partir de fevereiro, quando nós vamos ter uma mexida muito grande, para você ter só um dos dados, por exemplo, né? As pessoas acham que, às vezes, a fotografia de momento que as boas propagandas nos dão, ela já é o ponto final. E não, né? Por exemplo, para citar um exemplo, o João Dória vai inaugurar mais ou menos 8.000 obras no estado de São Paulo. 8.000 obras. Então, é bem impactante isso vai nos dar a sensação no estado de São Paulo de que nós estamos numa Suíça, né? Uma coisa bacana, que tudo está caminhando, e isso tende a influenciar o eleitor. Fora isso, né, eu estou, nesse momento, Mauro, fazendo um trabalho junto à equipe do Sérgio Moro. E, assim, obviamente que se sabia que ele, como terceiro na pesquisa, ele estaria sendo muito massacrado pela turma, tanto do Lula como do Bolsonaro, por conta óbvia de uma questão de um certo receio ali. Mas aí esquece-se também que ele também é bombardeado pelos outros que esperam um dia ser terceira via. E aí você percebe um show de bombardeios mostrando já o que há de pior, mas nem 1/10 ainda da capacidade de fogo desse povo todo, né? Então, o que eu volto a dizer é assim, eu tenho aí, por exemplo, o Caio, que é um cara que eu gosto muito de seguir e escutar, que tem sempre uma visão bem legal e me esclarece muitas coisas, mas assim, eu acho que a propositiva vai e começa, mas chega uma hora daqueles últimos 15 minutos ou 5 minutos do futebol, que aí já não tem mais plano tático, já não tem mais nada, o que eu acho uma tristeza, né? Porque a gente corre o seríssimo risco de novamente se engalfinhar numa porcaria que vai nos levar a outra porcaria. Então, quer dizer, poxa, será que é isso mesmo? Nós vamos ficar patinando nessa história até quando, né? Boa essa analogia que você fez. A coisa começa até bem, né? Tudo é estudado, olha, vamos para o propositivo, mas, de repente, dá uma descambada porque alguém toma uma iniciativa contrária ali, aí vira aquele tiroteio e ataques e destruição de reputações pessoais e políticas, ou seja, perde a tática do jogo, né? Essa é a sua comparação. Exatamente. Márcio, sua observação sobre tudo isso? Bom, pelo que eu noto, infelizmente, acho que grande parte dos brasileiros gostam de novela, né? E principalmente essa novela da vida real. Então, como todo enredo de novela, como todo enredo de uma história,
sempre tem que ter o vilão, sempre que tem que ter aquela confusão, tem que ter aquela guerra, né? E tem que ter também um pouco de paz e um pouco de amor. Mas, infelizmente, é isso. Infelizmente, grande parte aí dos candidatos, em vez de eles trazerem uma propaganda propositiva, algo que realmente vai agregar, o pessoal está preocupado, desculpa até o termo meio chulo, o pessoal está preocupado com o rabo dos outros, estão preocupados com coisas assim que não são nem inerentes ao Estado, né? Tanto que na campanha passada a gente viu muito esse baixo nível, né? Eu espero um amadurecimento maior do próprio eleitor. Eu espero que nessa próxima campanha esse nível aumente, né? E as pessoas realmente se preocupem com a questão do Estado, do planejamento de Estado. É isso que tem que ser discutido. A questão econômica, o que vai ser feito pela economia, quais as medidas que vão ser tomadas, quais leis que vão ser propostas para a gente colocar a economia, mesmo a própria economia, nos eixos, quais leis que vão ser tomadas para a gente colocar a sociedade também nos eixos, e etc. Isso tem que ser discutido, mas, infelizmente, a gente parte para o nível pessoal. Tá? Eu deixo bem claro aqui que eu não estou culpando nem um lado nem um outro, tanto que foi muito usado nas últimas eleições, esse baixo nível foi usado por todos os partidos, e também na própria eleição do Lula, lá atrás, antes do Lula ser eleito, nas eleições anteriores, isso era bastante usado também, essa questão do bombardeio, até o bombardeio pessoal. Né? Então, eu acho que está na hora do eleitor acordar e realmente ver o que interessa para o futuro dele. Né? Não a vida conjugal de duas pessoas do mesmo sexo, o que vai interferir isso, por exemplo, na vida pessoal, né, das outras pessoas em casa? Isso que vai colocar arroz e feijão em cima da mesa dele? Não é. Né? Então, as pessoas acho que têm que deixar de discutir esses assuntos inerentes à vida pessoal das outras pessoas, outras coisas de comportamento, e se preocuparem realmente com o Estado brasileiro e com a política nacional. Caio Maianelli, o Márcio Pereira falou em eleitor acordar, né? Até que ponto o eleitor tem condições mesmo de exigir um amadurecimento dos políticos e rejeitar toda essa situação de troca de ofensas, de destruição de reputações e tudo mais? Mauro, eu queria começar primeiro dizendo que a eleição passada foi uma eleição que quem ganhou foi as propostas, né? O único candidato que tinha uma proposta objetiva foi quem ganhou as eleições presidenciais. Ele tinha uma proposta objetiva, armar a população. E os outros candidatos estavam lá, dando tiro em melancia, fazendo hashtag ele não. Então, assim, o cara tinha uma proposta objetiva. O que ganhou foi a proposta. Então, a política nunca vai deixar de ser propositiva. E, estrategicamente, quando a gente fala em tempos de campanhas, obviamente, você tem 3 tempos de campanhas claros. O primeiro é apresentar o candidato, quem ele é. E aí você pode apresentar ele com um militante do PT surtando num posto de saúde, como aconteceu com o Kassab, que não era ninguém sabia quem era o vice-prefeito de São Paulo. Ele foi apresentado dessa maneira, ele surtando contra um militante. Você pode apresentar ele como um deputado histriônico, como foi apresentado o Bolsonaro desde um projeto que vem aí um pouco antes de 2014, e ele acaba conseguindo, ele jogou alto e acabou conseguindo algo que ninguém nunca acreditou, que ele poderia ser capaz de conseguir, mas conseguiu. Né? Talvez lembremos aí um outro barbudo, que não o Lula, o 18 de Brumário de Karl Marx, que fala quando as forças políticas se neutralizam, acaba surgindo uma terceira via totalmente medíocre do espaço político, ou totalmente descredibilizada do espaço político, que foi o caso do Luiz Bonaparte. E nesse caso a gente está vendo não só Jair Messias Bolsonaro, mas também outros, em outros espaços. Tá? Não é só aqui no Brasil que esse fenômeno tem acontecido. As forças políticas estão chegando num nível de saturação e de enfrentamento onde elas acabam dividindo a população em 2 blocos, e isso faz surgir opções que nem sempre são opções majoritárias, né? Como é o caso do nosso presidente, e como é o caso de alguns outros presidentes pela América Latina. Então, em termos de tempo de campanha, você tem a apresentação da pessoa, a apresentação da candidatura e a apresentação das propostas. O último timing de campanha é que, se você tiver uma situação muito aguerrida, ou se você estiver em segundo,
o que você tem que fazer é tentar ver de corroer a vantagem do primeiro. Então, como você vai conseguir fazer isso? Atacando o primeiro. Então, isso acontece normalmente, obviamente, no final do processo, onde supostamente toda a população já está saturada do conteúdo propositivo. Agora, qual que é o grande problema? A gente fala conteúdo propositivo, mas a gente também não quer transformar esse conteúdo propositivo em acessível a essa população. A gente não pode culpar o eleitor que tem que acordar às 6 horas da manhã para entrar às 9 no trabalho e passa mais 3 horas para voltar para casa. Sai às 6 da tarde e chega só às 9 da noite. Esse cara não vai querer saber de política, entende? O político também ele vai fazer a comunicação no nível que a sociedade consegue assimilar. Então, nós, como consultores, nós, como especialistas na área, a gente tem uma missão de tentar comunicar da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Mas nossas opções também estão limitadas conforme o contexto de cada um dos países. Então, isso varia de cada um dos lugares. Não existe um mais certo, um melhor, um mais correto, ou mais errado. Como é que uma terceira via eventual, Caio, deve fazer para furar esse estado de coisas? Porque está posto aí, nós temos Bolsonaro e Lula, e cada qual com o seu eleitorado específico, e tem aquele eleitorado que vai para lá ou vai para cá, mas não tem condições, uma terceira via, de ganhar uma eleição só com esse eleitorado. Você tem que puxar de um lado e de outro. E esses eleitores estão consolidados já de um lado e de outro. Então, essa consolidação ela é falaciosa, digamos. Ela é ilusória. Você tem uma consolidação aí, obviamente, da militância do PT, que é muito clara, e você tem uma pseudo-consolidação de um pseudo-bolsonarismo. Eu sempre fui muito crítico à ideia de chamar de bolsonarismo isso, mas eu entendo a necessidade de ser chamado isso de bolsonarismo. Não é bolsonarismo porque o próprio Bolsonaro não tem ideia do que é o público dele efetivamente. É um movimento de pessoas que rejeitam as vias de esquerda e que, ao mesmo tempo, se sentem distantes da política a ponto de apostar em qualquer pessoa que fale algo mais radical. Então, isso faz parte, como disse já, não é um fenômeno só brasileiro. Como uma terceira via chegar? Primeiro que a gente tem que entender que esses dados que estão aparecendo hoje, eles estão pondo um problema que não está na cabeça da população ainda. As eleições, o tempo da política chegará, ele não chegou ainda. Então, tudo que a gente está vendo hoje é especulação. Colocar para uma pessoa um problema, por exemplo, eu saí hoje perguntando, para que serve a intenção de voto? Serve para a gente ter uma ideia mínima de recall. Os dados são importantes? São importantes, mas você precisa ler de uma forma diferente. Quem tem mais memória na cabeça da população? É isso que a gente tem que ver. A terceira via para chegar lá precisa encontrar uma bandeira e encontrar um caminho que não seja ofensivo, porque, afinal de contas, todo mundo que quer é um político na política. Né? Não adianta a gente falar o novo, o diferente, o outsider. A ideia de outsider também é ilusória. No final das contas, as pessoas acabam elegendo um político. Tony Mastalha, como é que deve ser a vida daquele que disputa uma eleição proporcional, né, para deputado estadual, para deputado federal? Ele tem a força própria, ele tem o nome dele, se ele já for uma pessoa com cargo, mas ele vai colar naquele que está na eleição majoritária, ele vai colar no Lula, ele vai colar no Bolsonaro, ele vai colar em algum nome forte ele que está ali na disputa por uma terceira via. Ele pode também não se dar bem se ele colar no candidato que não vencer, né? Ele tem que analisar isso com bastante tranquilidade para poder entender até que ponto o candidato X ajuda ou Y atrapalha, né? E aí a distância é medida exatamente sobre esse aspecto. Eu sempre digo, eu tive conversas com deputados estaduais e federais no final do ano passado, agora ainda não teve muita gente que voltou de férias ainda, mas eu dizia a eles o seguinte: foque nas atividades concretas, está um problema muito sério isso. Eu sei que não é. Eu costumo dizer o seguinte: caminhos, né? Todo mundo só quer falar o caminho para ganhar, o caminho para ganhar. Tem 500 caminhos para ganhar. Para perder, eu conheço um, que é você começar por um caminho, depois virar para o outro, depois virar para o outro, aí você se atrapalhou. Eu nunca vi, posso estar enganado, não me lembro, até
convido os amigos a fazer esse exercício mental. Alguém que tenha mudado muito de estratégia e ter conseguido ser vitorioso. Então, assim, tem muitos caminhos. Normalmente, você se atrelar numa coisa positiva, uma ideia ou algo feito concretamente para poder transmitir isso com verdade para a população é um bom caminho, né? Sempre lembrando que esses caras já deviam estar fazendo esse trabalho, olhando isso. Lembrando que, por exemplo, a gente não deve esperar muita coisa do governo federal esse ano, porque ele está totalmente voltado a essa reeleição. E teremos coisas, claro, como inaugurações, tudo mais voltadas para esse foco. Por quê? Porque nós temos uma reeleição. Então, não tem por onde. O cara não vai ficar quietinho e ganhou quem ganhou. Não, eu vou lutar até o final para manter. Então, assim, tentar ter uma concretude nas ações e nas ideias para conseguir, com isso, passar isso para a população. Márcio, para finalizar esse tópico, antes da gente ir para o intervalo, como é que está a busca por pesquisas aí, por todos os atores, né, por todos os participantes do processo, para entender o que está rolando e definir as estratégias? O pessoal está começando a vir atrás e realmente, somando aí o que o Tony falou, que o Caio falou, realmente... Problemas com seu áudio, Márcio? Deu problema, deu uma agora cortada. Sim. Vamos lá, então, pode seguir. Realmente agora, principalmente nesse período agora de pré-campanha, já está a campanha aí às vésperas, né? Realmente vai ser muito necessária a busca por pesquisas. Ainda mais que vai ser um ano, vai ser uma eleição, como que eu vou te falar? Não vai ser uma eleição atípica, mas vai ser uma eleição muito diferente das eleições gerais que tivemos a última, né? Que eu acredito que não vai levar mais a reboque, os candidatos da proporcional não vão ser levados tanto a reboque que nem foram levados na última, né, onde teve votações muito expressivas de milhões e milhões de votos aí, candidatos atrelados aí, por exemplo, ao Jair Bolsonaro. Eu acredito que esse fenômeno não vai acontecer de novo agora, vai acontecer em menor proporção. E também a situação da majoritária não vai estar tão confortável. Então, realmente, tanto nos estados quanto na eleição nacional. Então, realmente, as pesquisas vão ser muito necessárias justamente para estar norteando e estar acertando a questão da comunicação, justamente o que o Caio falou. Os candidatos vão ter que buscar realmente o que a população está pensando, o que estão sentindo, qual o sentimento delas, com a questão das figuras aí, dos players aí das próximas eleições, para chegar aí num denominador e tentar acertar a comunicação e falar com essa população. Faltando 27 minutos para 13h agora, você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, sempre com os assuntos relacionados à comunicação em todas as suas vertentes. Hoje a gente abordando bastante aqui a questão da comunicação política e daqui a pouco a gente vai falar sobre as normas para as eleições aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no mês de dezembro. Tem também o Daniel Matos que vai trazer aqui os assuntos da economia. Um intervalo muito rapidinho, a gente já volta com a sequência dos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 13h agora, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e essa edição de terça-feira sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, tratando dos assuntos relacionados com a área da comunicação. Agora, a gente vai introduzir aqui na nossa conversa o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Feliz ano novo, Daniel Matos. Boa tarde, como é que você está?
Feliz ano novo, Mauro. Feliz ano novo aos colegas. Tudo legal por aqui, você? Aqui tudo bem também. A gente aqui apreensivo e pensando aqui no que pode acontecer com a economia brasileira ao longo de 2022. Nós vamos falar ainda sobre 2021, né? Houve um aumento no ano passado em relação à captação líquida dos fundos de investimento, uma alta de 106%. Quais as razões disso, Daniel? Vamos lá. Historicamente, você tem que os fundos de investimento eles se tornam um investimento mais cuja informação, a transmissão de segurança ao investidor de menor potencial aquisitivo ou com menor conhecimento acaba se tornando atrativo, porque no fundo você concentra o gestor do fundo que é responsável por administrar as estratégias de investimento. Então ele sempre vai tender a performar melhor que o índice que ele usa como referência. Então, por essa razão, dado o aumento do nível de incerteza do país e do mundo em relação à pandemia, além das questões internas do Brasil, teve esse aumento, né, em relação aos fundos de investimento por gozar desse profissional com baixo custo de aquisição desse tipo de conhecimento ou expertise que são os fundos. Para falar também, Daniel, sobre um problema brasileiro, né, que é a tributação regressiva, regressividade tributária, né, que considera aquela participação, a presença do imposto, né, sobre a renda, sem levar em consideração a capacidade econômica de cada um. Isso é muito nocivo, né? Não tem como fugir disso, né? A não ser, claro, com uma reforma. Isso, a regressividade, o que é? Você tem uma tributação desigual, ou seja, você tem pessoas que acabam contribuindo mais proporcionalmente do que outras pessoas que se estivessem no nível de equidade ou no mesmo nível de patamar financeiro ou condição financeira. Logicamente que a forma de se evitar a regressividade, né, a literatura ela aponta que o meio mais adequado seria por meio da tributação da renda, né, o imposto de renda no caso. Entretanto, historicamente, a progressividade, que são esses altos níveis de alíquota que sai de 7,5% até 27,5%, em tese, esses altos níveis seriam para combater a alta tributação sobre o consumo, né? A gente sabe que, às vezes, a gente compra uma garrafa d'água, né? No meu exemplo, de R$2, às vezes 60%, 70% dali são tributos, o custo do produto que está sendo adquirido é muito pequeno. Tá? Então, a tributação da renda seria uma forma de equalizar. Entretanto, a legislação prevê algumas condições de isenções, concessões de benefício, que isso gera uma regressividade legal. Então, por mais que a progressividade tenha um objetivo de ser benéfico à sociedade, você tem uma situação de regressividade que acaba sendo legal, porque ele prevê a exclusão parcial desse direito, novamente desequilibrando os contribuintes. Esse exemplo da garrafa de água R$2 é o melhor, né? O pobre que comprar, o rico que comprar vai pagar o mesmo imposto. Isso, acaba pagando, né? Entretanto, acaba pagando o mesmo imposto no consumo, né? E politicamente, né, a tributação do consumo, a reforma tributária sobre o consumo, ela tende a ser você queimar um capital político muito menor. Agora, a tributação da renda, como ela é mais perceptível, é muito mais difícil você conseguir emplacar. A prova disso que no ano passado a reforma tributária do imposto de renda não avançou, mesmo porque, na minha percepção equivocada, aprovar uma tributação na renda agora, né? Historicamente, ela sempre foi utilizada para financiar gasto excessivo do governo, o que nesse caso se deu em razão da Covid, de todo o manejo que foi necessário para conter e evitar os níveis de desigualdade que estavam aumentando. Ainda assim, seria necessário aprovar a tributação, a reforma administrativa, antes de pensar numa proposta sobre tributação sobre a renda. E a progressividade do imposto de renda, então, é efetiva no combate às desigualdades? Ela é o caminho? Então, infelizmente, no Brasil, a progressividade ela não consegue ter o efeito que é desejado, porque, dado a alta regressividade do consumo, dado a regressividade legal que você tem as isenções, benefícios, etc. e tal, que a tributação da renda prevê, infelizmente você não consegue combater. A média de arrecadação do imposto de renda pessoa física é de 6%.
É uma arrecadação muito pequena comparativamente. Então, mais adequado seria pensar em modelos de tributação proporcional sobre a renda, em que a pessoa pagaria proporcionalmente um percentual fixo sobre a renda, de uma certa forma simplificaria a arrecadação do governo, que ele analisaria o quanto a pessoa pagaria, todo mundo pagaria e não impediria que o governo fizesse políticas de redistribuição de renda. Muito bem, Daniel Matos, nosso agradecimento, a sua primeira participação aqui ao vivo, né, com a gente em 2022, tratando dos assuntos da economia. Daniel Matos, economista, advogado e perito judicial. Valeu, a gente se fala na semana que vem. Feliz ano novo, saúde e alegria para você. Agradeço igualmente, boa tarde aos colegas. Até. Seguindo, faltando 19 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E o nosso próximo assunto é o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral aprovou em dezembro todas as normas que valerão para as eleições gerais agora de 2022. Entre as principais novidades está o endurecimento das regras relativas à produção, disparo e compartilhamento de fake news. Os chamados showmícios seguem vedados, tanto de forma presencial quanto virtual, mas a nova legislação permite a realização de shows e eventos com o objetivo de arrecadar recursos, desde que não haja pedido explícito de votos. A grande dificuldade é esse controle, né, Caio Mainelli, sobre pedido ou não explícito de votos, né? E você acha que as novas regras vão conseguir conter aí as fake news, o disparo e compartilhamento delas, Caio? Pô, Mauro, é tudo... Cara, a lei eleitoral parece que a gente está num país em outro planeta, né? Ela propõe algumas coisas. Eu acho bonito esse esforço do ativismo judicial, que é isso que a gente sofre hoje, que é que eles querem impor a lei para criar práticas. Se isso cria ou não cria práticas, mas nem sempre são as práticas que eles acharam, que eles desenharam que nós teríamos que praticar. Vou dar um exemplo muito anedótico, assim, um caso. Você sabe que desde, sei lá, a gente está falando desde 2008, 2010, é proibido o comício. Desde os anos 2000 já era proibido o comício. Em 2012, eu estive no interior da Paraíba fazendo campanha, e você não tinha comício, mas você tinha um trio elétrico. Quer dizer, comício no sentido showmício, né? Podia comício, podia as pessoas falarem seu programa político, mas você tinha que juntar essas pessoas para que todo mundo estivesse lá na praça ouvindo o político falar. Como é que fazia isso? Saía com o trio elétrico, passando com as músicas da campanha, e todo mundo saía na pipoca atrás do trio elétrico pulando. Era proibido? Era proibido, mas pode-se fazer. É uma coisa muito portuguesa que nós herdamos aqui no Brasil também. É proibido, mas pode-se fazer. Lá eles dizem que é bom senso. Lá do outro lado do outro lado do oceano, eles chamam de bom senso. Aqui a gente chama de jeitinho. A gente penaliza até o nosso bom senso, veja só. E aí, o interessante é o seguinte, é que era permitido pelo próprio judiciário, porque daí o que eles chegaram? Eles tinham uma reunião, e isso acontece em toda eleição, uma reunião com a juíza da região, senta-se com os chefes partidários e fala assim, então, quais são as condutas que vamos vetar ou não em relação à própria lei eleitoral. Então, há uma espécie de movimento legislatório local nesses casos. Sobre a fake news, é importante, de fato, que exista uma lei que preveja isso, mas o próprio TSE, faz pouco tempo, disse que não conseguiria rastrear o que foi feito, ou o que foi acusado, o que foi denunciado em relação à campanha do atual presidente. Então, se eles não têm nem condições técnicas para fazer o mapeio disso, é meio ilusório achar que eles vão conseguir controlar as fake news. O importante é que existe já a prerrogativa, porque no Brasil a gente tem que escrever tudo, como se tudo fosse... Porque o jeitinho não pode, o bom senso não funciona, então a gente tem que escrever tudo na lei para dizer, olha, você não pode cruzar a esquina para a direita, você tem que cruzar a esquina para a esquerda, isso tem lei e tem sanção. Então, tem que escrever, não adianta só uma placa. Então, tem que desenhar, né? Escrever, às vezes, no nosso caso é meio isso. A lei eleitoral ela é muito específica. Ela chega a ser muito específica. E, às vezes, o próprio TSE acaba legislando em cima do que o legislador já fez. Não gosto da atitude, não é que eu não gosto. Está errado, teoricamente, a atitude do judiciário legislar. Está errado.
O problema é que, assim, existem os métodos de freio e contrapeso e muitas vezes acaba se misturando aí essas competências. E sobre o showmício, então, difícil falar, vai acontecer um show que a gente não vai pedir voto, a gente vai só arrecadar dinheiro para a campanha. Nosso candidato está aqui, né? O que a gente pode fazer? Penso que houve um grande equívoco, né? Com a questão da pré-campanha. Havia uma boa construção teórica, inclusive do próprio Eduardo Alckmin, que foi quem começou a escrever sobre essa questão da configuração da pré-campanha. Ele tentou fazer de forma objetiva, então havia objetivamente 3 fatores que configurariam a pré-campanha. No mesmo ato teria que ser a apresentação de proposta de candidato, de qualidades do candidato, e isso se desconfigurou de algum jeito, quer dizer, de alguma maneira tentaram puxar de um lado, puxar do outro, validar, liberar, e você acaba tendo essas zonas gris, essas zonas cinzas, e deixando poder para os juízes de primeira instância, de segunda instância, julgar o que é mais democrático, o que é menos democrático, no momento de pedir o voto. Então, assim, a gente, de novo, está voltando à Primeira República, onde há cidadãos ativos e cidadãos passivos, e esses caras, os ativos são, obviamente, essa elite magistrada que nós temos no Brasil hoje. Agora, Tony Mastaller, o sistema de freios e contrapesos, ele acaba entrando em ação dentro aqui do nosso ordenamento, né? Quando o legislativo não atua, quando o executivo não atua, vem o judiciário para atuar e fazer valer o que determinam as regras, em especial a Constituição. Eu acho tudo isso, sinceramente, um conteúdo humorístico, né? Com todo o respeito, mas assim, não dá, né? Não dá. Por exemplo, quer dizer que, olha, nós vamos endurecer contra as fake news. Vamos lá, o que é fake news? Primeiro, tem essa complicação para ser provada. Segundo, o que é considerado fake news, porque sempre você vai ter interpretações dos lados. Mas não bastasse essas duas coisas, você vai endurecer como? Você está pegando uma coisa que é criminosa. Essa coisa pode manipular o resultado de uma eleição. Então, isto é crime se manipula um resultado de eleição num fato não provado. Isto é crime. Olha, agora nós vamos endurecer. Eu não sei, às vezes me parece que a gente ainda está na Idade Média, porque, assim, se você constatar um crime, para tudo, perdeu tudo, caiu a casa, acabou. Isso tem que ser feito, porque senão é a mesma coisa que você entrar. Vou de novo, hoje eu estou futebolístico. Vou de novo, 2 times. Aí vai lá e faz o gol com a mão. Todo mundo viu que foi com a mão, foi provado que foi com a mão e o juiz não viu. Pô. Então ele não viu e acabou. Então o gol é do outro. Eu não sei, me dá a impressão que a humanidade precisa ser um pouco menos calhorda, sabe? Menos hipócrita. Pô, você sabe que roubou e que foi roubado. Ah, não, mas ele não quis pôr a mão. Sim, mas pôs. Não, mas ele não tinha essa intenção. Quase foi só a unha, mas a unha é parte da mão. Meu Deus do céu, será que a gente vai ter que ficar mastigando essas coisas? E outra, né? O Caio lembrando agora, eu estava na penúltima, acho, sei lá, em São José do Rio Preto, e o juiz eleitoral chamou todo mundo, e ali é bacana, um esquema grande. Mas ele falou, olha, gente, se for seguir tudo que estava aqui, eu estava numa campanha grande ali, mas se for tudo seguir tá aqui, metade dos candidatos não vai conseguir fazer. Vamos combinar que vai ser aceito? Eu lembro até que um querido lá do PSOL falou, não, mas eu não concordo. Falei para ele no canto, escuta, teu partido consegue fazer tudo que a lei está pedindo? Não. Pô, então concorda, filho. Eu não quero concordar por você ter só essa natureza do se aí governo eu sou contra. Né? Não. Vamos tentar fazer direito. Nós vamos para mais uma eleição que vai ser mais uma vez extremamente enrolada. Mais uma vez, os eleitores não estão preparados, não têm esse foco, não estão por N questões, desde as ocupações e pepinos para se manter vivo, hoje até uma questão de realmente ter alguém que vá trilhando um caminho de esclarecimento. Então,
Mais uma vez, a gente vai entrar com coisas interessantes, mas vai partir para o quebra-quebra. Não tem jeito. Isso é Brasil. Eu, infelizmente, não partilho de que vai ter um caminho positivo. Eu conheço já há um tempo essa turma que está trabalhando aí. Eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande. Márcio Pereira, compartilha dos colegas, Tony e Caio? Compartilho. Quanto às fake news, eu não vejo dificuldade também de controle, por causa que a disseminação dela também é considerada um crime. Então, começa a chamar o pessoal, começa a indiciar também o pessoal que está compartilhando as fake news, para a pessoa, pelo menos, tentar se explicar por que compartilhou aquilo. Começa a chamar as pessoas para ver se não vai parar a disseminação das fake news. Né? Um outro exemplo, uma analogia que eu vou fazer que não tem nada a ver com o eleitoral agora, é o próprio PIX. Então, aí, desculpa, Márcio, mas nesse caso é preciso, como disse o Tony, é preciso definir o que é fake news, né? Então, tem este problema também, né? Mas tem notícias tem um entendimento absurdas. ideológico em cima disso, e aí começa a deturpar tudo. Mas, por exemplo, tem absurdos. Teve uma eleição que, se não me engano, foi na eleição retrasada da Dilma Rousseff, que falaram que ela era a favor do aborto, sendo que ela não tinha soltado nada sobre o aborto. Sim. E ainda o próprio PSDB, o próprio pessoal começou a esparramar aquilo. Então, existem coisas absurdas que são imputações falsas aos candidatos. Isso aí tem que ser observado e realmente tem que logo ser tomadas medidas. Eu acho que a partir do momento que começar a chamar as pessoas que estão disseminando também as notícias, as pessoas vão se tornar mais seletivas, vão procurar realmente saber a verdade antes de soltar qualquer matéria. Né? Apesar que a verdade, como você falou, é relativa, mas só que tem coisas absurdas, tem coisas que não são absurdas, mas os absurdos eu acho que tem que ser combatido. Né? Agora, quanto à questão aí dos showmícios e arrecadação, isso aí lembra muito que é aplicado em igrejas evangélicas até hoje, né? Que tem a legislação para evitar o chamado voto de cabresto, que fala que o pastor não pode anunciar o candidato, né, não pode pedir voto para o candidato no púlpito, né? Mas só que o pastor ora pelo candidato, né? Aí chega na época de eleição, vou chamar aqui fulano de tal, o deputado fulano de tal, vamos orar por ele, para ele fazer o melhor pelo Brasil, né? Para ele continuar o belo trabalho que está sendo feito no legislativo. Está feito o pedido de voto. Está feito o pedido de voto indiretamente, né? E outras coisas mais aí que são feitas, outros absurdos aí que acontecem também pelo Brasil afora. Mas é isso. De novo, o jeitinho. Né? E a comparação que eu queria fazer até da questão da fake news, até de uma forma até uma coisa polêmica que está acontecendo agora, a questão do PIX. Né? Eu vejo alguns apresentadores de televisão estão pedindo a proibição do PIX por enquanto, por causa dos sequestros relâmpagos que estão acontecendo. Tudo. Mas por que não indicia as contas que estão sendo usadas? Pega as pessoas que estão emprestando as contas, começa a dar em cima desse pessoal, começa a levar o pessoal para a delegacia, né? Para esclarecimento. Como que você cedeu tua conta? E verifica, né, junto aos bancos, verifiquem o que está acontecendo com aquele volume de dinheiro, se está ficando algum resquício desse dinheiro para a pessoa ser remunerada. Aí vão acabar com esse problema também. Né? É uma coisa incrível no Brasil, né? Aqui a gente acaba tirando... a gente quer acertar sempre o elefante, mas acaba sempre acertando os pardais, né? Não tem jeito. É o contrário. Só um comentário sobre essa coisa do Márcio, do que o Márcio falou. O difícil de indiciar as pessoas que que difundem a fake news é que, cara, ainda se hoje ainda existe gente que sinceramente acredita que a humanidade inteira veio de um casal, tem gente que sinceramente acreditou que o governo distribuía uma madeira de piroca, pô. Então, como é que eu vou imputar alguém pela inocência absurda dela de acreditar em mitos, né? Eu digo, desculpa, Caio. Desculpa. O maior problema que é o problema que o TSE falou. Eu não tenho como rastrear a fonte dessas coisas pelo WhatsApp. Então, acho bonito, vamos criminalizar, beleza, vamos endurecer. Mas, e é em cima de quem? Em cima do candidato?
É o que você falou, vamos imputar candidatos que não tem nada a ver. Mas aí você vai em cima de quem? Do eleitor? Tem eleitor que realmente acredita que Adão e Eva pariu a humanidade inteira. E aí? Então, fica complicado. Caio, desculpa, mas eu acho que o eleitor não chega a ser tão ingênuo dessa forma. Tem alguns, lógico, que podem até ser, mas é uma minoria muito, muito pequena, né? É o mínimo. Porque eu vejo muitos eleitores, muitas pessoas que disseminaram fake news, muitos conhecidos, o pessoal tinha nível superior, né? Tinham várias faculdades, mas o pessoal fazia questão de acreditar naquilo, como fazem questão de acreditar em muitas coisas hoje. Então, eu cheguei na seguinte conclusão: as pessoas acreditam no que realmente elas querem acreditar. Né? Infelizmente, né? Tem o seguinte também, Caio, às vezes o conteúdo cai ali no WhatsApp da pessoa, ela sabe que aquilo é falso e ela compartilha, ela fala, quero ver o circo pegar fogo, já que me mandaram, eu vou mandar para frente mesmo, eu sei que é mentira, eu sei que vai destruir reputação, mas eu quero ver o que vai dar. Esse é um problema. A única questão que fica é como provar a má intenção. Que é esse o ponto. Tá, o elemento... Do mesmo jeito que existe gente que acredita que a Terra foi alagada e que um casal de pessoas com seus filhos salvaram todos os animaizinhos, elas acreditam de fato que isso aconteceu realmente, historicamente falando? Elas não entendem isso como um mito? Então, as pessoas achavam que João Willis ia ser o ministro de educação do Haddad. Então, assim... Veja, tipo, as pessoas, como que você vai provar que a pessoa está acreditando sinceramente nisso ou que ela está fazendo de maldade ou por peso ideológico? O problema é esse, aonde configura o crime? Mas justamente... Eu queria só incluir uma coisinha, dá licença, que é assim, é engraçado porque até hoje, do meu círculo mais próximo de amigos, do meu círculo mais próximo de amigos, com tudo que eu já fiz na minha vida, sabem dos meus trabalhos, meus amigos mais próximos. O cara me manda uma fake news, e aí eu mando para ele uma prova de que é uma fake news, ele me pede desculpa e fala, pô, eu já avisei quem me mandou. Cara, esse cara é formado, é inteligente, é um cara do bem, é um cara tudo... Fez isso por quê? Entende? Quer dizer, aí eu tenho que entender que realmente isso é um pepino gigantesco. Então, mas é justamente, Tony, onde que eu quero chegar, a proposta aí que eu tô fazendo. É justamente chamar a pessoa para esclarecimento. Eu não estou querendo condenar a pessoa, mas eu estou querendo dar um pouco de trabalho para a pessoa, pelo menos ela judicialmente, ela chegar, ela vai ter que explicar. A partir do momento que algumas pessoas tiverem o trabalho de ter que explicar se realmente fizeram por maldade ou não, as pessoas vão começar a raciocinar, vão começar a ponderar o que estão disseminando. Né? Mas você vai precisar ter uma delegacia para cada pessoa, não vai ter muita gente. Não, isso está previsto na lei eleitoral, na realidade. Está previsto. Por exemplo, vamos para um caso que acontecia antes da questão dos WhatsApps, antes da internet, alguém colocar um lambe-lambe ou uma praguinha num poste. Se você pega alguém colocando uma praguinha num poste, você vai pegar o nome do candidato e vai falar assim, então, o candidato está sendo beneficiado por propaganda irregular. O candidato é acionado. É do ônus do candidato ele buscar quem foi o responsável por promover ele de forma irregular. Então, aí o candidato vai falar assim, olha só, e isso aconteceu já no período de internet com o PSDB. Aconteceu um site que estava irregular ou falava não sei o que, e o PSDB teve que falar assim, olha, esse site não é nosso. Teve que dar... Então, assim, cabe, obviamente, ao agente político que tem estrutura e deveria estar controlando, ele falar, olha, isso daqui não é da minha campanha, necessita de investigação, estou buscando os responsáveis. Cabe ao agente político que está levando vantagem com a fake news. Pessoal, não tem jeito. Essa questão... Essa questão nosso tempo está em cima, Márcio. Vamos lá, para você encerrar. Tá. Não, só finalizando, essa questão do candidato ter que buscar o culpado é muito, muito complexo, né? Isso aí lembra aquela história lá do juiz que era incorruptível, né? Que não aceitava suborno nenhum, aí o cara estava interessado na causa, aí chegou, ele ganhou a causa, né?
Mas o que aconteceu? Como que você ganhou a causa? Não, eu mandei 100 mil reais em nome da outra parte, por isso que eu ganhei, né? Então é mais ou menos isso. Isso. Né? Então pode acontecer isso também na jogada política, da própria oposição começar a plantar coisas justamente para prejudicar judicialmente o candidato ali, opositor. Né? Então, muito bem, pessoal, vou pedir licença aqui para a gente encerrar, nosso tempo está em cima aqui. Agradecer as presenças de vocês, Caio Maianelli, Tony Mastaler, Márcio Pereira, nessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Na mesa de som com a gente hoje, Fabiano Souza, valeu aí, Fabiano, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da nossa programação aqui, o Musical Trianon, lembrando que às 18h tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça traz ao vivo as informações do trânsito aqui na capital paulista. 1h01, obrigado pela audiência, minha gente, tchau, até amanhã.